Louvado e exaltado seja o nome do Senhor pela tua vida. Agradecemos a Deus pelo seu amor, misericórdia e graça. Para uma breve reflexão, vamos ler o que está registrado aqui na palavra de Deus em Mateus capítulo 27, versículo 46. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: Aperto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, Deus meu, por que me desamparastes? Muito forte, né? Sabemos dessa passagem bíblica e sabemos que Jesus ali estava na cruz. E ele vai falar: Lamato sabactani. E ele diz: por que tu me desamparaste? O interessante é que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou registrado em Mateus capítulo 3. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou até olhar aqui, 3,16, que diz assim, né? Que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi batizado por João Batista. A Bíblia diz que veio uma pomba em forma corpórica do Espírito Santo. E também uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E em outras passagens bíblicas, a quem me comprazo, ou a quem eu tenho prazer. E nós sabemos também que quando nós vamos ler, se não me falha a memória, Lucas capítulo 2, versículo 40, vai dizer que o menino crescia em espírito, em sabedoria, né? E nós sabemos também que em Mateus capítulo 12, se eu não me engano, versículo 28, pode conferir aí na Bíblia de vocês, versículo 28, a Bíblia vai dizer que Jesus, quando há ali uma discussão entre os fariseus, e os fariseus diziam que ele não expulsava o demônio, não por Beelzebul, por espírito dos demônios, né? Por causa que ele ali fez um milagre de cura, de libertação. E Jesus vai dizer que se eu expulso o demônio pelo Espírito Santo é porque é chegado a vós o reino dos céus. Também ficou registrado em Lucas capítulo 11, versículo 20, se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus é porque é chegado a vós o reino dos céus. Talvez você esteja perguntando: então, onde é que você quer chegar com o que você está apresentando? A única vez que o Espírito Santo não esteve com Jesus foi naquele momento que ele falou: lama sabactani. Deus meu, por que tu me desamparastes? E por que que isso aconteceu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cheio de autoridade, poder e glória e sabedoria? É interessante porque o nosso irmãozinho João Batista, como um exemplo de profeta, como um exemplo de servo, e a Bíblia mesmo diria que ele era que iria apresentar o Cordeiro, aquele que iria remir o pecado do homem. A Bíblia vai dizer que lá em Lucas capítulo 1, versículo 80, que ele se robustecia e crescia em espírito para se apresentar a Israel. Que ele crescia em espírito no deserto. E agora nós vamos ver uma cena, irmãos, do Criador, do nosso Senhor, na cruz. Que também não foi só João Batista, mas também ele, cheio do Espírito Santo, fazendo aquilo que agradasse ao Senhor. Mas ele disse: lamaque sabactana, Deus meu, por que me desamparastes? Porque ali naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. E aonde o pecado habita, o Espírito Santo de Deus não fica. E ali foi o momento em que ele ficou só. Porque, irmãos, o Espírito Santo é o consolo. O Espírito Santo é a fortaleza.
O Espírito Santo é a alegria do nosso coração. O Espírito Santo é que nos dá razão. O Espírito Santo nos guia, nos conduz, nos fortalece a cada dia. É o Espírito Santo que, mediante a palavra de Deus, nos incomoda dia após dia, para que venhamos sim olhar para os céus e ver um Deus maravilhoso e misericordioso. É o Espírito Santo que nos convence e faz nos entender que há um Deus e que Ele é mais do que verdadeiro. Agora imagine Jesus na cruz, sozinho. É por isso que Davi, quando ele estava numa situação que aos olhos humanos, aos olhos carnais, não teria mais solução. Mas ele disse: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Um rei falar isso, o homem tinha tudo, irmãos, tudo. E mesmo assim, ele reconheceu